E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Viver em Cristo. Hoje estamos aqui para estudar um assunto muito interessante. Eu vou começar esse estudo de hoje com uma afirmação. Você é bem audacioso aqui. Preste atenção, você é bem audacioso. Olha só essa expressão aqui. Quando me torno religioso, me torno uma igreja inoperante. Preste atenção. Quando me torno religioso, me torno uma igreja inoperante. Entendeu? Que afirmação, hein? Será que isso é um fato? Será que isso é uma verdade? Vamos analisar. Aqueles que estão em Cristo têm a excelência da maturidade. É uma igreja viva e eficaz no reino de Deus. Viva e eficaz, ou seja, operante, eficaz. E lembre-se de uma coisa, eu estou deixando bem claro aqui, está em verde, um sinal bem verde para você. Deus está pronto a suprir suas necessidades. Mas como Deus está pronto? Aí entra o como, né? E o como aqui é importante. Não apenas você conseguir Deus suprir. Não adianta eu profetizar na sua vida que Deus é uma bênção na sua vida, se você não entender essa bênção na sua vida. E para entender, você tem que ser operante. A primeira coisa que nós temos que entender é o que significa inoperante na Bíblia Sagrada. Inoperante significa ineficaz, vazio, sem fruto nenhum, morto, sem valor. E aí estão os textos aí, ó, bem interessantes. Olha, vamos ver aqui Hebreus. Porque o precedente mandamento é, na verdade, abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que é abrograr aqui? Apagar, destruir, deixar sem efeito, por causa da inutilidade. Porque se os que estão na lei são herdeiros, então se eu sigo só lei, sou herdeiro, a fé é vã. E aí? A Bíblia diz que o justo viverá da fé, não da lei. A fé te torna fiel. A fé te torna fiel e aí fidelidade e obediência. Você vai sempre ouvir isso nas minhas aulas aqui. Você tem que ser uma pessoa que tenha fé, mas essa fé tem que gerar fidelidade e obediência na sua vida. Senão, não tem resultado. Você é inútil, sem efeito, ineficaz. Entendeu? Olha só, vazio. Esse texto aí de Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ou seja, lá no original, no hebraico, chama-se hebel, uma fumaça. A sua vida é uma fumaça, você não consegue segurar em tuas mãos. Consegue segurar o vapor? Ou o vapor? Consegue segurar a fumaça? Você só vai ficar com o cheiro da fumaça na mão. Mas você não consegue segurar. Então, preste atenção. Tudo é vaidade. Tudo é uma fumaça. E agora, como fazer essa fumaça ser real e eu poder pegá-la? É a fé. Essa fé vai me levar à fidelidade e obediência. Nem o fruto, ó, fruto infrutífero. Todo ramo estando em mim não der fruto, estando em mim, olha só isso aí. Estando em mim, não der fruto, ele o corta. Que fruto colhestes? Romanos, né? Então, das coisas das quais agora vos envergonheis, Efésios 5:11. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Que obras infrutíferas é essa? Eu vou te dizer já uma. Obra infrutífera é a obra que não tem perdão. Obra infrutífera é aquele que julga. Obra infrutífera é aquele que desconfia do outro, sem razão. Entendeu? Mas vamos lá, né? Vamos prosseguir aqui, porque a coisa aqui está boa. Está boa mesmo. Olha só, eu escolhi aqui um versículo bem bom para completar isso aí.
como ser operante, como ser frutífero, como deixar de ser vazio, como deixar de ser morto, como já vimos em si. Tá, vamos lá? Mas vamos aqui ver duas versões da Bíblia Sagrada. Está em primeira, uma na Ara e a outra na NBV. Vamos lá. Primeira coisa aqui que nós temos que entender, que nós somos abençoados. Visto como seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daqueles que nos chamou para a sua glória e virtude. Olha o que diz a NBV. Porque à medida que vocês o conhecem melhor, ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo o que vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Piedade, guarda essa palavrinha aí. Ele nos chamou a sermos participantes da sua glória e virtude. O que é coparticipante aqui? O que é participar dessa glória? Mas ele confirma aqui no verso 4, pelas quais nos tem sido doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, coparticipante. Verso 7. Não, vamos para o verso 9, depois eu volto no verso 7. Pois aqueles a quem essas coisas não estão presentes, é sério, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha a versão na NBV. Mas qualquer que não deixar de seguir estes complementos de fé, enxerga só o que está perto. E se esquece daquele que o libertou da velha vida de pecado. Por isso, olha só, por isso, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não, presta atenção, não, afirmação não, tropeçareis em tempo algum. Epa, caramba, tropeçareis em tempo algum? Eu não vou falhar? Eu não vou pecar? Não vou abandonar a minha fé, como diz aqui no verso 10 aqui esse verso aqui, ó. Não abandonou a fé? Como? Vamos ao como. Então, esse texto aí de 2 Pedro é muito importante, porque é nesse texto que eu quero trabalhar para que você não se torne inoperante. Mas vamos lá ver esse conceito aqui. Aí, ó. Quais são os conceitos do verso 5 que vai dar os conceitos que você deve seguir para ser operante? Primeiro, a fé. Então, a fé vai te levar à fidelidade e obediência. Não existe obediência sem fidelidade. Eu posso obedecer sendo mentiroso. Mas se eu sou fiel, eu obedeço. Eu não sou mentiroso. Porque fé é acreditar. Fé é fidelidade. E fidelidade, quem é fiel não trai. Quem é fiel não mente. Quem é fiel é justo. Quem é fiel vive em equidade. Preste atenção, vive em equidade, é justo. Mas aqui no texto de 2 Pedro, nós temos aqui uma coisa interessante, a fé, né? O que eu tenho que acrescentar à minha fé? A fé, a Bíblia diz que é dom de Deus. A fé é o dom de Deus. Não veio para que me glorie, mas eu pego essa fé que ele me deu como dom e acrescento a virtude. 1, conhecimento. Né? 1, virtude. 2, conhecimento. 3, domínio próprio. 4, perseverança. 5, piedade. 6, amizade cristã. 7, ágape. 7, ó, ágape. O amor ágape. Mas vamos ver isso lá, em outra versão? Olha aqui na versão. Vamos verso 7, lá em cima. Ó. Verso 7, aqui. Ó. Como a piedade e a fraternidade, com a fraternidade o amor. Cara, já na NBV, amizade cristã. Amizade cristã, o amor, o ágape. Será que é ágape mesmo? Será que eu estou certo? Vamos lá?
Porque essa Bíblia tem que ser analisada. Veja só aqui. Vamos abrir isso aqui. 2 Pedro 1, verso 7. Né? Verso 7, lá em cima. Amor. Que amor é esse? Ágape. Ágape. Amor fraternal, afeição, boa vontade, benevolência, festa de amor. Então, quando nós vamos para a igreja cultuar a Deus com ágape, eu vou para uma festa para distribuir amor. Para distribuir amor entre os irmãos. Este amor fraternal é uma expressão que tem profundo significado bíblico. Refere-se a um muito incondicional que deve existir entre os seguidores de Cristo. Um amor incondicional, mútuo. Deu para entender? Mas vamos lá, de novo, lá no nosso texto, lá. Ágape, né? Já vimos aqui. Quanto mais seguirem esse caminho, ficarão fortes espiritualmente. Frutíferos. Operante. De inoperante para operante. E aqui que eu gosto na NBV, que é seguir esses complementos da fé. Que complementos é esse? Aqui nós vamos analisar esse complemento. Olha aqui que interessante. Estes complementos aqui. Olha só. Lembra lá no versículo? Fé. Eu vou acrescentar a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, o amor fraternal, o ágape. O que aconteceu? Cristo, junto com a igreja, se torna em maturidade perfeita. Perfeita maturidade. Por que perfeita maturidade? Como está escrito aqui, ó. Ó, vou deixar bem grande aqui para você ver, ó. Ó, bem grande. Aumentando aqui, ó. Vamos aumentar mais aqui. Não vai mais não. Pronto. Vamos lá. Mateus 5. Mas vocês devem ser perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E agora? E somos perfeitos. Ser perfeitos se nós temos falhas, erramos e pecamos. O que ser perfeito tem a ver aqui? Você tem que entender, agora entra a hermenêutica. Entra essa hermenêutica aqui maravilhosa, que eu amo. Hermenêutica. Veja lá. Em Mateus 5,48, o que significa ser perfeito? Que é o G5048. Em qualquer strong que você botar na internet aí, qualquer strong que você botar na internet vai estar lá. G5046. Vai estar lá, teleios. É frequentemente traduzida por perfeito, ok? Ela é traduzida por perfeito. No entanto, o seu significado original no contexto bíblico e na cultura grega da época é um pouco diferente da nossa ideia moderna de perfeição. Que a nossa ideia de perfeição é não cometer nenhum erro. Perfeito é não cometer nenhum erro. Erro. Então, o termo teleios tem um significado mais próximo de completo, maduro, pleno inteiro. Opa, agora eu estou entendendo. Ele se refere a algo que atingiu o seu propósito final, seu estado máximo. Estágio máximo de desenvolvimento. Quando é que uma planta começa a produzir fruto? Quando ela começa a chegou na sua maturidade de produzir fruto, ela vai produzir. É a mesma coisa somos nós. Nós crescemos, nos tornamos adultos e começamos a ter domínio sobre nossa própria vida. Chama-se maturidade. Se hoje eu vou falar nas pessoas imaturas, então Deus está te chamando para ser perfeito em maturidade. Deus não está te chamando para ser perfeito, para não pecar e não errar. Deus te chamando para ser perfeito na maturidade. E na maturidade, você está pronto para produzir fruto, dar fruto. Por isso que o texto diz, se você estiver ligado em mim e não produzir fruto, é cortado e jogado fora. Ok? Vamos continuar aqui.
contexto de Mateus 5,48, quando Jesus diz, sede vós perfeito, teleios, como perfeito teleios é o vosso Pai, que está no céu, a ideia não é um ser humano que nunca peque. Tira essa ideia, você vai sempre ser pecador, que nunca peca. Não adianta. Por mais que você não queira pecar, você vai pecar. Está na carne, está no seu desejo, está na concupiscência. Você herdou isso de Adão, você é pecador. A Bíblia diz que não existe nenhum justo, nenhum sequer, não queira ninguém que queira fazer o bem. Por mais que você queira, sempre vai estar uma luta dentro de você para você não fazer o bem. Para você ser mentiroso, para você ser egocêntrico, para você ser... bota aí adjetivos aí, negativos aí na sua existência. Agora, aqui Deus está te chamando para ser teleios, perfeito nele, em plena maturidade. E quando você atinge esse grau de maturidade, você começa a ser melhor na igreja. Você começa a ser melhor servo. Você começa a ser mais fiel. Você vai ser um homem e uma mulher de honra. Fechou? Vamos lá? Vou continuar aqui. Em resumo, teleios não significa não errar em nada, mas sim alcançar a plenitude, a maturidade e a integridade, especialmente o que diz respeito ao amor e à misericórdia. Esta é uma compreensão bastante precisa, significativa de teleios. No contexto bíblico, especialmente quando você a conecta a ideia de reconhecer falhas e buscar a integridade. Vamos dar um exemplo da Bíblia Sagrada. Eu gosto demais desse exemplo. Exemplo de Davi, o cara que pisou demais na bola. Eita, homem para falhar. Cometeu falhas e cometeu erros profundos. Mas, olha o que Deus disse, falou de Davi em 1 Reis 11:4. Olha aí. Quando a Bíblia descreve o coração de Davi como perfeito, em 1 Reis 11:4, em outros trechos, não está dizendo que Davi nunca cometeu erro. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara sobre os graves pecados de Davi, como o caso de Betseba e Urias. Mas vamos analisar isso num contexto aqui de 1 Reis 11:4. Aqui, vamos lá. Aqui. Aqui, essa versão aqui. Porque sucedeu no tempo da velhice Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Outra versão aqui, BRP. Perfeito. BRP. E outras versões aí que você pode procurar. Por quê? Vamos agora ver o texto lá do hebraico, né? Interessante. Agora sim nós vamos lá no hebraico e você vai verificar que essa versão aqui, ó. Aqui. 1 Reis 11:4. Aqui chegamos. Em 1 Reis 11:4. 4. Aqui. Tá aqui, ó. Fiel. Completo, seguro, pacífico. É um adjetivo. É uma qualidade. Olha só. Shalom. Completo, perfeito. Ó. Finalizado. Olha. Seguro. Então a pessoa que tem fidelidade, ela é segura de si. Perfeito, completo. Então, se você colocar na internet aí, esse H83 Shalom, você vai ver que é perfeita lá. Completo, seguro, pacífico, perfeito, inteiro, cheio de paz, maduro. Então isso aqui
Shalem. Lembra da maturidade? Que eu estou falando lá em cima? Aqui, ó. Então, Shalem é a maturidade que você tem que conquistar. Se você não conquistar essa maturidade, como você vai ser operante? Se você é imaturo. Qualquer coisinha você abre o bico. Qualquer coisinha você fica chorando como Kiko. Me desculpa a expressão aqui, chorando como Kiko. Olha que doideira. Não adianta. Você tem que ser maduro, você tem que ser completo. E essa completude de operação está baseado aqui. Você tem que pegar a sua fé que Deus te deu e acrescentar virtude nela. Conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e ágape. Amor fraternal e ágape são duas coisas diferentes aqui, ó. Poderia ficar aqui analisando os textos bíblicos, que aí demora tempo para fazer isso. Mas isso é só você estudar? Você tem que ser operante. Não tem como. Vamos lá. Eu quero terminar aqui, faltam 7 minutos. Vamos lá. Vamos falar aqui por que essa perfeição de Davi. Ó, Davi, ele tinha um coração leal. Davi era leal. Salmo 631. Ó Deus, tu és meu Deus. De madrugada te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, sedenta, onde não há água. A busca intensa de anseio que mostram o seu coração estava fundamentalmente voltado para o Senhor. Apesar de falhar, apesar de errar, Davi tinha arrependimento genuíno. Esse é o poder. Na primeira aula nós falamos que eu dei aqui, nós falamos sobre esse arrependimento, né? Mudar a mente. Padece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Ó, eu conheço as minhas transgressões. Davi sabia quem ele era. Ele tinha pisado no tomate, escorregado na casca de banana. Mas uma coisa é certa, ele reconhecia. Este é o salmo do arrependimento de Davi. Ó, arrependimento. Vamos lá. Davi tinha sede pela retidão. Quando você pega essa sede de retidão de Davi e vai lá no Sermão do Monte, diz lá, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu vou falar de novo aqui, ó. Presta atenção. Bem-aventurado, vou acertar meu óculos aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Você está entendendo? Se você for uma pessoa que tem fome e sede de justiça, com certeza, os 7 conceitos estão na tua vida, que nós tivemos aqui em cima. 7 conceitos. Esses 7 conceitos estão na tua vida. Virtude, conhecimento, temperamento, paciência, piedade, amor fraternal. Então você vai se tornar uma pessoa madura. Ó, madura. Ter maturidade. Você não vai ficar jogando culpa nos outros. Você vai assumir responsabilidade. Errou? Assuma. Falhou? Assuma. Porque nós já descobrimos aqui que nós temos todas as bênçãos, já foi nos dada. Olha lá, todas as bênçãos já foi nos dada. Presta atenção, presta atenção, presta atenção no verso 4. Porque, verso 3, né? Porque à medida que vocês... Não, verso 3 não, opa, meu Jesus aqui. Por esse mesmo grandioso poder nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas. Verso 4 aqui, ó. Olha, todas as promessas estão na tua mão, então use. Simplesmente use-a. Entendeu? Captou aí? Entendeu? Faça.
Usa essas promessas, seja operante. Agora vem cá, vamos lá aqui na página. Vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui. Ó. Preste atenção. Para terminar, eu termino com esse texto aqui. Ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, está sendo edificado para a edificação de Deus no Espírito. Então eu termino aqui dizendo para você, você é um edifício. E com certeza dentro desse edifício existe uma sala. Do verso 4 desse texto. Dentro dessa sala você entra. Está escrito na porta dessa sala. Pode entrar. Aqui estão todas as bênçãos espirituais que eu lhe concedi. E ali dentro tem uma pessoa sentada lá no sofá, chama Espírito Santo, te esperando para conversar, para dialogar. Dentro desse edifício aí, existe uma sala. Dá para imaginar que sala é essa? A Bíblia fala. Você é o templo do Espírito Santo. O seu coração é templo. É essa sala que o Espírito Santo habita. O seu espírito, o seu coração, na sua mente. Então, mais uma vez eu te agradeço por estar aqui. E daqui a um dia eu boto outra mensagem aqui. Mas medite naquilo que nós estudamos aqui. E se você quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail aí na minha página. Eu te mando esse arquivo aí para você estudar, se você quiser. Deus vos abençoe. Até a próxima. Mais uma vez, bem-vindo ao canal Viver em Cristo. Aqui a coisa é boa. Fique na paz. Glória a Deus. Amém.